Boa noite, como estão? Espero que estejam bem. Vamos a mais um poema do Tao Te Ching hoje. Vamos lá, Tao Te Ching, né? Tradução do Humberto Roden. Estamos no poema 4. Desculpem. Poema 4. O título é Transcendência Incognoscível. Cognoscível que a gente conhece, né? Então, incognoscível deve ser que não deve dar para conhecer. Então, uma transcendência que não dá nem para a gente conhecer, não dá para trazer para o racional, né? Então, vamos ver o que ele quer dizer com isso. Tal é a fonte do profundo silêncio, que o uso jamais desgasta. É como uma vacuidade, origem de todas as plenitudes do mundo. Desafia as inteligências aguçadas, desfaz as coisas emaranhadas, funde em um só todas as cores, unifica todas as diversidades. Tal é a fonte do profundo silêncio. Atua pelo não agir. Ninguém lhe conhece a origem, mas é o gerador de todos os deuses. Não tem como a gente fazer uma tradução, o que que é o tal, né? E ele, para explicar o tal, ele também não dá para explicar materialmente. Então, ele explica em forma de poemas transcendentes, né? Para a gente tentar trazer, porque não é no nosso racional que nós vamos entender, no mental superior, no intelectual, no corpo intelectual, né? Como dizem os yogis, que a gente vai entender o que que é o tal. Mas Humberto Roden, com toda a sabedoria dele, tenta nos trazer umas palavras para a gente trazer um pouquinho mais para o nosso racional, que seria isso. Então, vamos para a explicação filosófica. Qualquer finito, em demanda do infinito, está sempre a uma distância infinita. Nenhum cognoscente finito, nada que se conheça finitamente, né, poderá compreender o incognoscível do infinito. Então, nada que é finito, é conhecido aqui, vai dar para a gente compreender o que, que é infinito, o que, que não dá para se conhecer, né? Então, é nós tentando conhecer Deus, né? Nós somos pequeno, limitado, Deus transcendente, infinito, né? Então, a gente nunca com essa nossa mente aqui, a gente vai conhecer realmente o que é Deus. É de um outro jeito que a gente vai conhecer e vivenciar o que é Deus. É isso que ele quer dizer, né? Tal a realidade, o todo, transcendente, se nos apresenta como se fosse o nada, porque aos olhos de nosso algo humano, o todo da divindade parece ser absoluta nulidade. Nenhuma inteligência analítica pode abranger a realidade infinita. Estava falando, né? Nossa mente aqui não vai conseguir trazer o significado do que é o infinito transcendente, né? Tudo que a inteligência explica, implica ou complica é desfeito. Num instante, pela visão intuitiva da realidade. Vou repetir aqui. Tudo que a inteligência explica, implica ou complica é desfeito. Num instante, pela visão intuitiva da realidade. O prisma multicolor das coisas finitas que os sentidos percebem e a inteligência analisa é projeção da luz incolor do infinito. Todas as coisas várias que o homem percebe e concebe na zona do verso são o uno da realidade de tal, que foi vertido, verso, vertido, ele brinca com essas palavras, né? Nesses efeitos. Tal, a divindade não tem filiação, porque é a única paternidade. Ele é o uno da causa única, que se manifesta no verso dos efeitos múltiplos. Ah, que lindo! Terminamos aqui
Então, ele tenta colocar em palavras para a gente, né? E a gente começa a entender, né, que a explicação do que é esse tal, se a gente chegar perto de uma explicação do que é o tal, a gente vai chegar perto da explicação do que é Deus para nós no Ocidente, né? Então, é uma forma que essa filosofia oriental do taoísmo é uma forma que eles conseguiram nomear Deus pelo tal, que eles falam que é o inomeável, o incognoscível, né? Eles chamam de tal. Muito lindo, né? A gente teve a honra de ter iniciação no tal pelo mestre de Sal, lá de São José, que veio de Taiwan. O taoísmo ele tem uma vertente mística, esotérica, né? Que na nossa linha de yoga do Kriya Yoga de Babaji tem uma história que tem um yogi que ele foi para o Oriente lá e ele levou toda essa técnica de yoga para lá e aí surgiram essas místicas e as técnicas do taoísmo, eles falam, né? Os indianos falam que começou lá, né? Os taoístas falam que começou lá. A gente não sabe, nem precisa saber, né, onde começou. Só sabe que essas sabedorias antigas se convergem, né? E a gente estudar Bhagavad Gita, estudar o tal, tem muita conexão. E depois a gente vai aprofundar também no Sermão da Montanha de Jesus, né? Que são esses três textos sagrados que, se a gente entender um pouco deles, a gente consegue dar um, uma catalisada na nossa evolução. Se tiver bem na nossa mente esses textos sagrados, ajuda muito nosso caminho evolutivo. Então, eu agradeço a companhia de vocês nesses estudos, porque fortalece. Eu sozinha, com certeza, não estaria conseguindo fazer. E a motivação de estar com vocês é que me dá força para estar também realizando esses estudos, né? E continuando, então, um pouco do que eu estudei na Faculdade de Ciências da Religião, na Faculdade de Filosofia aqui. Nossa, para mim é suprassumo, né? Creme de la creme. Adoro esses estudos. E como já terminei essas faculdades, uma maneira da gente estar um pouquinho nessa chama aqui, maravilhosa. Então, gratidão, namastê. Até a próxima semana, se Deus quiser.